Mais uma vez, então, um bom dia a todos. Falar um pouquinho sobre proteção 360 aqui com meu amigo Marcelo Nogueira. Eu sou o Bruno Lima, para quem não me conhece, vou falar um pouquinho da minha história dentro desse segmento. Eu sou fundador, sócio fundador da Ponto Tecnologia, da BNL Digital. Somos duas empresas, uma integradora de soluções e outra voltada para serviço. Temos serviços de monitoramento de internet para proteção de dados. E temos também, dentro da integradora, soluções de infraestrutura para também proteção de ataque cibernético. Tá? A gente sabe que hoje em dia existem inúmeros problemas digitais, né? São vários os problemas que a gente enfrenta no mundo da internet. E o nosso foco hoje aqui é mostrar para vocês, de forma abrangente, o que acontece no mundo externo, no ambiente digital, mas também a necessidade de você ter uma infraestrutura, um ambiente interno preparado para proteção, né? Então, vamos começar a apresentação aqui. Qual o objetivo dessa palestra? Primeiro, a proteção abrangente, soluções práticas para indivíduos e empresas. Segundo, uma visão técnica que meu amigo Marcelo Nogueira vai passar para vocês, né? Explorar conceitos como pentests, SOCs, NOCs, infraestrutura. E, por fim, dentro desse modelo de 360, entender a maturidade sobre segurança da informação. Será que está todo mundo preparado para esse tema? Será que os nossos colaboradores estão preparados para enfrentar, para usar a internet de forma segura? Esse é o grande desafio, né? Então, no cenário atual, eu brinco que eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Quem aqui ainda não sofreu uma fraude digital? Né, Marcelo? Verdade. Quem ainda não sofreu? Por que ainda? Porque o nosso trabalho é um trabalho de enxugar gelo. Por que enxugar gelo? A gente está sempre um passo atrás do fraudador. Ele está sempre um passo à nossa frente. Então, quando a gente consegue mitigar alguma coisa, ele já está inventando ou preparando algum outro tipo de ataque, ou de ferramental, ou de engenharia social para poder nos atingir, né? Então, 90% dos problemas de fraude e ataques bem-sucedidos, eles acontecem por erros humanos. E esse número tem crescido 300%, Marcelo, nos últimos 5 anos. E eu acho que vai crescer mais. O que você acha? Os números mostram, com uma pequena fatia de 2024, um crescimento absurdo, apesar dos esforços que todas as empresas e pessoas têm feito para se proteger. Exatamente. E em termos financeiros, alguém aqui pode imaginar um número que uma fraude pode cometer aí de prejuízo, ocasionar de prejuízo financeiro? Vamos lá, ó. 33 milhões de reais. A gente fala, claro, o sistema financeiro é que mais sofre, né? Então esse dado ele é muito voltado para o sistema financeiro. Mas 33 milhões de reais é a média de um problema de cibersegurança, de um ataque. Então, assim, a conscientização é o primeiro passo para a segurança digital efetiva. A gente dar treinamento, a gente poder preparar o nosso colaborador, a gente preparar a nossa corporação, ela é a base de tudo. Mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso. Então aqui eu trago para vocês os maiores riscos e fraudes no ambiente digital.
O primeiro deles é o phishing. Todo mundo aqui já deve ter recebido um e-mail falso, né? Um e-mailzinho lá que aparentemente está bonitinho, está tudo certo, mas na verdade o fraudador se apropria da credibilidade de uma marca, né? Para poder te roubar dados. Então, assim, eu já recebi muitos. Em 2014, gente, nós tratamos mais de 1.800.000 e-mails falsos de uma instituição bancária gigante do país. Então, estamos falando de 2014. Hoje a gente está em 2025. Esse número ele cresce absurdamente. E a gente acha que todo mundo já está vacinado contra o phishing. Negativo. Negativo. O fraudador hoje, ele consegue fazer um e-mail para enviar exatamente igual ao da corporação. Mas existem algumas pegadinhas que a gente pode identificar. Às vezes, a logomarca está distorcida, existem erros de português e, na dúvida, entrem em contato com o remetente. Essa é a dica. Ransomware. Fala um pouquinho do ransomware para a gente, de forma mais técnica. Eu faço parte da IBA-SPD, é um instituto, né, brasileiro de proteção de dados, e a gente tem feito um levantamento nos últimos anos, né, e a gente só provém, inclusive lá no site tem dados públicos, né, e a gente vê uma certa recorrência de ataques de ransomware em empresas e marcas conhecidas por nós, mesmo com os investimentos por conta daquilo que você falou. O pessoal está sempre se reinventando, então tem que tomar cuidado, porque ter os dados sequestrados perde a finalidade de um evento como esse. A gente está aqui para falar de dados e informação. E se nós não tivermos acesso a eles, tudo que a gente está vendo nesse evento tão importante não tem como ser aplicado, né? Nossas estratégias, aquilo que a gente sai daqui para, né? Fala aí, Bruno. Exatamente. Então, assim, hoje é muito caro você ter um dado vazado ou criptografado por um fraudador, né? Apesar de existirem, gente, soluções que hoje já conseguem, né, descriptografar um ransom, mas você vai sofrer o ataque? Fora a confiabilidade, né? Porque nós temos um caso de um cliente, muito rapidamente, que ele teve o data warehouse dele atacado por ransomware. É uma marca conhecida, a gente não vai dar marcas aqui, mas o legal é que a gente tem bastante caso para mostrar. E ele fez essa descriptografia e 2 semanas depois ele foi atacado de novo pelo mesmo grupo, né? Claro que o pedido de resgate foi mais alto. Então, tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de situação o máximo possível. Exatamente. Então, aqui a gente está identificando os problemas. Daqui a pouco você fala como é que a gente consegue se proteger deles, né? Então, pessoal, outro grande problema hoje é a engenharia social. Gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu trabalho com segurança digital há 15 anos, pelo menos. E a minha mãe, por engenharia social, caiu numa fraude. Ela me liga certo dia e fala: meu filho, eu preciso de um favor. A sua tia me ligou, me pediu aqui para que eu pagasse um boleto, mas eu já paguei 2, eu não tenho mais saldo. Eu falei: mãe, me desculpa, você caiu numa fraude. Mas como? Ela estava no WhatsApp dela, era foto dela, ela sabia informações minhas, a gente conversou como se a gente conversasse todos os dias. O que acontece? O fraudador, ele faz uma pesquisa primeiro sobre a tua vida, né? Sobre a vida da pessoa com qual ela vai usar para dar credibilidade. Muito provavelmente, essa minha tia, ela tem um restaurante, muito provavelmente, alguém que visitou muito o restaurante, sabia da rotina dela, sabia da minha mãe ser irmã dela. Ou seja, a conversa entre elas parecia segura. Mas eu falei: mãe, como é que a senhora não pegou o telefone e ligou? Hoje,
Você liga de vídeo a todo tempo para todo mundo. Aí na hora de uma situação dessa... Mas, gente, o fraudador é aquilo que a gente falou no início. Ele está um passo à nossa frente. Então, ele tem qualidades ali que a gente tem que chamar de qualidades, que superam a nossa inteligência muitas vezes. Mas a gente não pode se deixar por vencido. Temos sempre que fazer o double check, verificar exatamente se aquela informação é real, é veraz ou não é. Concorda? Uma mudança cultural, né? É uma mudança cultural. E o malware, né? O malware é facilmente hoje infecta máquinas, dispositivos, compromete estruturas. E aí depois que o malware infecta, aí entra um agente para roubar os dados e assim fica uma redoma de problemas. Mas tudo bem, os problemas estão aí. E as ameaças? E as vulnerabilidades atuais? Né? Um problema muito grande é a exploração de sistemas desatualizados. Se você tem um software desatualizado, as camadas atuais de segurança que ele já retificou não estarão presentes. Vira um vetor, né? Vira um vetor. Uma porta de entrada. Além de você ter a exploração de sistemas desatualizados, os ataques de força bruta. Pessoal, é muito importante que vocês tenham uma senha segura. Por quê? Porque senhas fáceis como idade, iniciais de CPF, data de nascimento, enfim, que remetem à sua pessoa. Pô, o cara tem a engenharia social toda tua, já estudou sobre você. Ele consegue, por milhões de tentativas, ele consegue burlar a sua senha, se a sua senha não for uma senha segura. Então a gente precisa criar senha segura. Outra coisa é o segundo fator de autenticação. É muito importante. Eu tenho um fator de segunda autenticação em todos os meus sistemas. Todos. Outro dia eu troquei de celular e esqueci, fui para o exterior, precisei acessar meu e-mail e não consegui acessar meu e-mail. De maneira nenhuma, porque o meu dispositivo não estava seguro. Era um outro dispositivo. Eu não conseguia acessar o meu e-mail. Foi ruim a sensação? Foi. Mas me deu uma outra sensação, que é a sensação de proteção. Então é muito importante que a gente tenha esse fator, né, de segunda autenticação. E o comprometimento de endpoints, né? Dispositivos móveis e IoT como porta de entrada. Comenta um pouquinho para a gente. Tanto a atualização desses sistemas não é só uma venda da empresa, como muitos falam, né? É importante pela questão também da segurança, que a cada dia se renova. Endpoints são, cara, tudo que está conectado numa internet é um endpoint, é um alvo, uma impressora, uma TV. Tem muitos vetores que a gente, quando faz testes, pega em Smart TVs, por exemplo, de empresas, né? Exatamente. Tem contato com a internet, você está suscetível, não tem jeito. E os ataques de DDoS, né? Que são os ataques de negação de serviço. É uma sobrecarga nos servidores, né? Muita requisição nos servidores web, nas aplicações web das empresas, né? Hoje, as grandes empresas hoje, elas têm a proteção 360, hardware, software e monitoramento para proteger o seu ambiente de internet. Imagina um e-commerce famoso, gigante como a Amazon, indisponível por 10 minutos. Gente, o prejuízo é absurdo, né? Então, assim, para eu começar a dar a palavra para você, falar do outro lado, que é o lado da proteção de infraestrutura
de sistemas, de legados, de pentests, de SOCs, inox e tudo mais, eu quero mostrar aqui para vocês essa estratégia de proteção. Eu coloquei uma pirâmide aqui para ilustrar justamente o seguinte: governança, políticas e procedimentos de segurança. Toda empresa tem que ter, concordam? Beleza. Tecnologia. Da porta para dentro, você tem que ter infraestrutura, software, hardware, tecnologia para se proteger, né? Processos, fluxo de processos. Dentro da empresa tem que ter fluxo de processos. Gente, e o mais importante são as pessoas. Treinar e conscientizar o teu colaborador é o mais importante. Porque lá atrás eu falei, 90% dos problemas das fraudes digitais são ocasionadas por uma falha humana. Então a gente precisa conscientizar os nossos colaboradores. A gente precisa trazer eles para usarem a internet de forma consciente e segura, né? Isso é com treinamento, não tem outra forma, tá? E aí eu queria chamar agora o Marcelo para completar para vocês essa visão 360 do que é a segurança dentro da instituição. Vou passar a palavra para ele, o controle, e agradecer a vocês. No final a gente está à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigado, Brunão. Olá, hackers, tudo bem? Quem aqui se sente 100% seguro na empresa, em casa, né, na sua vida pessoal, ou sente que a sua família está segura? Tem alguém aí que tem coragem de levantar a mão? Bem, eu sei que a pergunta é simples, né, um sim e não, mas a cibersegurança não é chata como parece, e não é difícil como parece. Para você que está aqui interessado, eu diria que dentro de uma pirâmide de maturidade, você está lá em cima. E eu vou dizer para você por quê. A segurança da informação tem sido pauta das empresas hoje, mas ela não vive mais num cubículo lá no canto, numa sala como um seriado chamado The IT Crowd mostrava há muitos anos atrás. A galera do cabelo branco vai lembrar. Então, hoje, a gente tem andado nas empresas e a gente tem ido nas áreas e falado com diretores e gestores, principalmente por conta de algumas grandes fraudes que têm acontecido no Brasil. Vocês se lembram de alguns casos aí que empresas ficaram semanas sem faturar, não lembram? Alguém lembra aí? Né? Algumas lojas aí e tal. E a gente, todo mundo se solidarizou, obrigado, com eles, porque não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas algumas coisas a gente pode fazer para mitigar e até evitar mesmo que a nossa empresa, assim como algumas coisas na nossa casa e na nossa família, evitem, né, uma situação de perda, porque não tem uma sensação pior do que você não poder mais acessar sua conta no banco. Quem já passou por isso sabe. Você perder um dispositivo, essas coisas, ele estando na sua mão, você não ter mais acesso, ou ele ser clonado. Um carro roubado também, né? E hoje eu tenho um carro tecnológico, eu consigo me conectar nele daqui, mesmo ele estando em São Paulo. A gente tem que ficar de olho, tem que atualizar esse negócio, que senão já viu, né? E eu trouxe alguns números para vocês. Esses números são em 2024, só que tem um porém. Eles representam apenas junho e julho de 2024. A primeira fatia ali, 6 milhões de contas de usuários foram violadas no Brasil em 2024, em junho. 6 milhões. Nós somos 200 e alguma coisa, né? 6 milhões de contas 84 milhões de contas, desculpa. Fui ler lá, né? Faltou o óculos. Deixa eu te falar, dar uma informação. Falando disso daí, a gente tem um cliente que é um grande banco nacional. A gente achou um CPF com 80 rostos diferentes. Uau! E validado dentro da instituição, cometendo fraude diariamente. Isso envolve
tecnologias para resolução, inclusive com inteligência artificial hoje em dia, tá, gente? Para evitar, e ela é ensinada, claro que ela precisa ser ensinada direito, para que a cibersegurança seja eficiente. A gente tem clientes, por exemplo, que fazem monitores e tem a mesma tecnologia para ver se o monitor foi quebrado ou se ele se quebrou sozinho, e aí a garantia é acionada. Bom, seguindo aí, vocês têm alguns números, eu não vou me apegar muito a eles, eu vou falar com vocês 3 pontos rápidos aqui, mas vocês estão vendo os números aí, 487 mil pessoas entre junho e julho, né, tiveram ataques ali, esses são o número de ataques que nós tivemos só nesse período, são 1.336 por dia, é um número considerável, sim, se a gente olhar, pode ser com a gente, pode ser com a empresa de algum colega. Eu vou pular ali para o final, 1,8 milhões de ameaças de engenharia social, phishing tem engenharia social junto, então usa o seu dado, geralmente sim tem erro, mas tem casos que não tem erro, tem casos que é muito perfeito e é difícil saber, tem que ficar de olho nos detalhes, às vezes no endereço, é muito bem mascarado. Quando a gente faz teste de phishing nas empresas dos nossos clientes, a gente pega um domínio muito próximo do real e faz realmente a coisa acontecer, né? E muita gente cai. Teve um caso que a gente fez um teste ali e o pessoal da TI, teve uma pessoa da TI que ele não só clicou no e-mail e foi lá e se cadastrou, como ele viu que não deu certo e fez isso 3 vezes. Galera, é isso mesmo. 30 dias na academia. Nós tivemos um treinamento de conscientização lá e esses números assustaram. Acontece, precisa ter treinamento, tá? E o Brasil é o 7º país mais atacado do mundo em 2024. Esses números foram fechados agora. Na América Latina nós somos o quarto. Aliás, nas Américas nós somos o 4º, tá? E aí eu quero falar para vocês sobre a importância da maturidade em segurança da informação. Por que eu e você precisamos de um assessment? Porque, como na nossa vida, e não ri porque eu sou gordinho, hein? Porque eu tenho os números bons apesar disso, hein? Nós temos que tratar a segurança da informação como a nossa saúde. A gente precisa fazer exames pontualmente, não é verdade? E esses exames mostram pra gente, né? Como a gente tá. O sangue tá ali, o colesterol tá lá e assim vai, né? Não é? A segurança da informação é igual, o assessment serve para isso, né? Então, quando a gente tem essa questão, o passivo e o ativo, eu vou continuar na parte da saúde. Se eu sou passivo com a saúde, eu posso ser surpreendido e ter um infarto, porque eu não sabia que eu tinha algo, não é verdade? Quando eu sou ativo, eu promovo a busca para saber o que eu posso ter. Às vezes quantas vezes a gente já não ouviu, a pessoa foi fazer tal exame e descobriu que tinha um problema, não quer ir no médico por causa disso. Está errado. Né? Pessoas maduras se cuidam. Então, a segurança da informação é a mesma coisa. O assessment, ele te dá essa foto. Ele é um scanner. Ele não é só um exame de urina e de sangue. Ele faz uma fatia real dentro de uma metodologia e mostra para você uma foto da sua empresa com uma nota, né? Baseada nas principais metodologias. E a gente usa disso, temos usado isso em empresas, e o resultado tem sido que dali saiu uma mudança cultural, se criou um comitê de segurança, assim como um comitê de dados na parte de LGPD, porque segurança da informação passa nisso, e nós trabalhamos com dados, a gente tem que estar antenado, não é verdade? Então, o assessment, ele faz isso com a gente, ele promove a saúde, ele fala para a gente, agora você vai ter que fazer esse caminho para ter saúde e maturidade de segurança da informação, tá? Outra coisa que vem junto, importantíssimo, e é diferente de eu simplesmente fazer um scanner. Tem muita gente que vende para vocês e para os nossos clientes, quantos nós pegamos, né? Que foi feito um pen test ali, um teste de vulnerabilidade, quando na verdade era um scanner, é diferente. Scanners são ferramentas que a gente passa e elas podem dar muito falso positivo. Sozinhas elas não fazem o verão. Então é importante um pen test de fato. O que é um pen test? Ali dentro ainda da parte de segurança, eu diria que ela é aquela coisa mais avançada. Imagine se todos nós, em vez de fazer o básico, né, um exame de sangue, urina, essas coisas como eu falei agora, né, a gente pudesse fazer um scanner, cara. Um scanner corporal, para a gente saber se a gente tem a tendência de ter algo, para a gente saber se a gente tem algo embaixo da unha do pé. E sabe aquela coisa que realmente às vezes surpreende mais, até para quem cuida com recorrência, né, dos exames padrão? Então, o pen test é isso. Ele faz um teste realmente bem mais forte, né? Ele simula esse ataque real
para ver as vulnerabilidades das empresas e traz um relatório que muitas vezes não vai deixar as pessoas bem na cadeira mesmo. Mas o objetivo é esse. Uma empresa que, por exemplo, presta contas para a Anvisa precisa fazer 4 por ano. 4 pentests por ano. Isso tem como normativa, né? E aí eu queria, por exemplo, passar para vocês um exemplo, um caos, né? Um exemplo real. E é claro que eu não vou dar nomes, mas teve uma indústria, teve 2 casos interessantes. O Vidu está aqui, meu sócio. Um deles é que a gente faz pentestes de degustação. O que é isso? Cara, eu não tenho política de penteste, eu preciso mostrar que isso é importante na minha empresa. A Orange pode ofertar isso para vocês, claro. Se você tiver interesse, a gente pode falar sobre isso ali no nosso stand. E a gente foi fazer um teste com uma empresa no Nordeste, o dono da empresa nos recebeu, porque ele estava um pouco incomodado com a segurança da informação, mas quando nós falamos do pentest, ele disse, olha, nada vai passar aqui. Nós temos tudo. Tá tranquilo. Tudo bem, a gente pode fazer o pentest de educação, de degustação? Podemos, é ético, né? Então tudo é formalizado, direitinho, os alvos, tudo certo, fizemos o teste. Tem uma foto do relatório que o meu hacker está tirando foto assim, ó, com o banco de dados dele. Ele tirou selfie com o banco do SAP dele. E através de um site da internet, nós chegamos na intranet e chegamos lá. Então, o pentest, ele mostra para você coisas que você não imagina. E detalhe, sabe por que pegou, Brunão? Desatualização de firewall. Eu ia falar isso para você. E você sabe que assim, a gente faz monitoramento de internet também. E quando a gente fala para o cliente, vamos fazer um teste de monitoramento aqui para saber se você tem credenciais da sua empresa na internet. Não tenho nada. E aí quando a gente faz o monitoramento por 24 horas, que a gente apresenta, eles tomam um susto. Pois é. Isso são casos reais. O Brunão, ele é especialista em monitorar o que está externo na empresa. A empresa, a BNL, ela faz essa monitoria com eficiência e pega o que está rolando em volta. O SOC que eu vou falar para vocês é o SOC dentro da empresa, aquele que está ali dentro olhando o que acontece agora no evento de rede da sua empresa. Enquanto a gente está aqui conversando, dados estão trafegando numa rede. Inclusive a gente pode, né, ofertar uma solução Orange Fox e BNL. Conjunta, ponta a ponta, dentro e fora da empresa para vocês. Olha que diferente isso, né? E não tem conflito de interesse, porque sabe por quê? Porque não tem muita gente ofertando isso. Vocês sabem que não tem. Tem gente que faz uma ponta, outra, né? Mas deixa a gente terminar, a gente vai estar à disposição de vocês ali. É importante fazer o teste para identificar vulnerabilidades ocultas, reduzir os riscos de ataque. Então, nós temos que fazer pentestes. Muitas empresas estão negligenciando esse tema. Eu trouxe para vocês, dentre toda a carteira de Cyber Security, né? O Offensive Security é importante. A gente tem Blue Team, Red Team para isso, para testar, mostrar os issues, e muitas empresas têm tido dificuldade justamente na próxima etapa, que é ter um SOC e um NOC, né? O que é o SOC? O SOC, ele faz um monitoramento em tempo real do que está acontecendo. Então, enquanto a gente está trabalhando lá, fazendo os projetos, né, acho que todo mundo aqui faz reunião online, não é verdade? Né, temos os BioDs, os micros que não são da empresa, são de terceiros. E os micros, os computadores, os endpoints que são da empresa. Bem, o SOC, ele monitora enquanto isso está acontecendo, nós dentro, Brunão fora lá com a BNL, para que haja essa segurança, enquanto a gente está conversando, enquanto vocês estão produzindo, fazendo aquilo que é mais caro na empresa. Nós estamos ali para cuidar para que isso fique seguro. É como a guarita de um prédio. Quem mora num condomínio ou foi num condomínio sabe que lá tem a segurança, você tem que ir lá, se identificar para entrar. Você não pode simplesmente entrar, ir lá, abrir a geladeira, né? Na casa da gente também não. O processo de SOC e segurança é o mesmo. E o NOC, ele faz a resolução dos problemas encontrados. Então, se todos esses testes e essa monitoria que a gente faz encontrar um problema, a empresa pode ter uma equipe dentro que faz essa resolução parcial, totalmente, e nós temos como ajudá-los nisso também. Então, para ter uma vigilância constante, você precisa dos dois. Aquela que é proativa e preventiva, e, claro, a reativa. Se é registrado um incidente, cria-se uma base de dados em cima desse incidente, depois é criada uma inteligência em cima disso. Mas você só consegue quando você tem essa aplicabilidade, essa disciplina sendo feita na sua empresa. Aí lá.
Parou? Parou? Acabou? Acabou os segundos, né? Aí. Oh. Vai você, vai um. Mais um. Aí, é o último. Só um checklist, tá, gente? Tá aqui, ó, a gente tá falando a mesma coisa para vocês. A gente precisa ter os ativos de TI atualizados, isso requer investimento, não é custo. A mudança cultural da sua empresa está difícil, a gente ajuda vocês. A gente ajuda. Deixa a gente ir lá. Como eu falo para os meus clientes, e a gente tem muitos clientes, são mais de 8.000 horas por mês rodando de baseline só nisso aqui, na Orange, eles não vão mandar embora. Deixa eu falar para você, deixa eu ser esse porta-voz. Sai muito mais caro depois, né? Deixa nós sermos, isso exatamente, sai muito mais caro. Realizar os pentestes periódicos, tem que olhar de acordo com a normativa. O Bruno falou de processos. Processos e pessoas é igual resultado. Você que é empresário que está ouvindo, empresária, se não tiver certo processo e pessoa, o resultado vai ser o quê? O que não é nem o que Deus quiser. E eu não posso falar que é Satanás, senão ele vai subir aqui e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Brincadeiras à parte. Tem que se implementar uma política de monitoria, SOC interno e externo e NOC para reparar problema, né? E aplicar treinamento aos colaboradores, como o Brunão disse, sem conscientização. Não é só os colaboradores. Nós fizemos um treinamento outro dia e a diretoria disse, nós não imaginávamos tudo isso. Por fim, é como a senha. Se você decora a sua senha, o hacker sabe. Você só precisa decorar uma senha, a do seu cofre de senha. O resto, deixa ele decorar para você. Quantas senhas a gente faz teste, queridos? E a gente pega lá, empresa 123. Quem nunca, hein? Empresa 123. Empresa 2020, sei lá, agora é 2025 se atualizou. Tem gente que está com a empresa 2023 ainda, gente. Não pode. Né? Não é que não pode porque eu quero vender, é porque é vetor de ataque. Nós tínhamos uma empresa que nós estávamos fazendo uma entrega de um SOC. Enquanto nós apresentávamos, o cara estava sendo hackeado. O cara falou assim, já apagou o projeto. Não foi, Vidu? E qual era o motivo? Você vai rir. Um Windows XP que ninguém sabia que existia, de verdade. Desculpa, um Windows 7 que ninguém sabia que existia, estava embaixo de uma mesa. Windows 7, queridos, era da hora. Eu também gostei do Windows XP, mas é o 7. E aquele micro estava conectado na internet ainda. O hacker tinha entrado na hora da apresentação do SOC. A gente abriu a tela, começou um IP da Rússia. Da Rússia. Os caras triangulam. Quem sabe, cibersegurança sabe que talvez nem... né? Sabe que ele está triangulando. Talvez esteja até na casa do lado, vai saber. Mas começou a invasão. Identificou-se o incidente, claro, fez o SOC mesmo já consegue bloquear até o país, se você quiser. Ó, desse país não entra mais nada aqui, para vocês terem uma ideia. O SOC já é esse primeiro nível. Mas só assim acharam aquela máquina, você acredita? Ah, um inventário de TI resolvia. Não resolveu, porque a máquina estava embaixo de uma mesa há muito tempo e ninguém nem sabia que. Mas estava na rede. Porque fizeram um inventário orgânico, existem ferramentas para isso. A gente ajuda. Você que é da área ajuda, não é? Então o Brasil está mudando, para a gente finalizar, o Brasil está mudando, as coisas estão diferentes. E se vocês quiserem saber mais, quiserem ajuda, a gente pode ajudar vocês, a gente tem um time de especialistas, nós estamos com um stand ali juntos. BNL Origin pode explicar para vocês como fazer dentro e fora. Não saia daqui sem essa oportunidade. Privilégio estar com vocês, obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Lembrando que segurança não é um problema da TI, é um problema de todos. Valeu.